joelho para conversarmos com Deus em oração. Pai Celeste, muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pela vida, pelo ar que respiramos, pela oportunidade de aqui estar na tua casa, rendendo-te louvor, bendizendo teu santo nome. Para isso, Senhor, por favor, aceite nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor nos abençoe, faça-se presente em nosso meio na pessoa do Espírito Santo, moldando os nossos corações, e que possamos aprender de Ti e praticar cada vez mais a Tua palavra. Assim nos preparamos para o Teu reino celestial. Fica conosco, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém? Louvado seja o nosso Deus, pela presença de cada um que está aqui nesta noite. O tema de hoje diz assim: amigos de fé. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pense no teu amigo. Qual é o maior amigo teu? Pense no teu maior amigo. Quem também está aqui na internet assistindo esse culto, você que está aí, qual é o teu maior amigo? Pense aí. Maior amigo. Deus, Jesus. Muito bom. E o título dessa noite diz Amigos de Fé. Mas agora eu vou fazer outra pergunta. E como que nós estamos correspondendo com esse amigo? Afinal de contas, foi falado aqui Deus. Como que nós estamos correspondendo com esse amigo? Como que nós estamos? Vou apresentar aqui um versículo da Bíblia que ele fala de amor e de amigo. É João 15, mas antes de nós ler, mais uma vez eu gostaria de nós fechar nossos olhos e vamos clamar ao nosso Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai poderoso, muito obrigado, Deus, pela essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Mas nós queremos, Pai, ainda muito mais. Nós queremos o poder do Teu Santo Espírito que vem estar na nossa mente, no nosso coração, para compreender a Tua Palavra e colocar em prática na nossa vida enquanto é tempo. Dê uma bênção especial, Pai, a cada um que está aqui nesta noite, estudando Tua Palavra. E da mesma forma também, Pai, quem está na internet escutando esse culto, eles estão nos seus lares, abençoe cada um deles também, Pai. Por favor, te pedimos essa bênção, em nome e por amor de Jesus, que é nosso amigo. Amém. João 15, versículo 13. Pode deixar que eu vou ler aqui rapidamente. Ou vou esperar vocês abrir. Abre lá. Pode ler. 15 é o capítulo 15, o 13 e o 14. Aham. Não. É João 15, o versículo 13 e o 14. João 15, o verso 13 e o 14. E o 14. Ninguém tem amor maior do que esse, que alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos e sabem que eu ordeno. Tá aí, tá bom. Só tá aí. Veja só o que ele diz. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. Agora tem o seguinte: se fazer o que eu vos mando. Isso que me chamou a atenção.
Será que realmente nós estamos fazendo o que Deus está mandando? Será que nós estamos fazendo realmente? Ontem teve um trabalho missionário aqui, eu me bati bastante por não poder estar aqui. É um trabalho muito abençoado. Eu tenho certeza que ontem Jesus ficou muito feliz da igreja fazer aquele trabalho, fazendo as pessoas conhecer esse amigo. Ele diz aqui mais. Como é que é? Faltou bastante amigo. E diz assim, aí é o 15. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vós tenho dado a conhecer. Veja só como é que é Jesus, né? Jesus já não chama mais de servo, chama de amigo. Aquelas pessoas que ouve e faz a sua vontade. Mas só que assim é muito interessante sobre a obediência a fazer a vontade. Porque Jesus, ele colocou tudo em nossas mãos, até chamou de amigo. Amigo, não é mais servo, é amigo. E essa obediência, ela é tão forte que está até nos mandamentos de Deus, que é o 5º mandamento. Vamos ver lá? Êxodo 20. É para estar no versículo 12. Êxodo 20, versículo 12. Diz lá o quê? Honra teu pai. Esse é o tema-chave. E tem mais, né? A tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento muito forte, o que Deus pede para os seus amigos. Ele fala assim para mim e para você, a Bíblia fala, você não é mais servo, você é meu amigo. E a lei é mandamento, e nós temos que honrar o nosso Deus, o nosso amigo. E quando nós honremos esse nosso Deus, esse nosso amigo, tem um versículo lá que é para os amigos de Jesus. Tem um versículo na Bíblia, é para os amigos de Jesus. Quem achar primeiro pode ler lá Marcos, capítulo 16, e o versículo 15 e 16. Marcos 15, 16, né? É, E disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Viu só? Aqui Jesus foi bem taxativo com a mensagem. Ide, pregar o evangelho. Aquele que crê, meu amigo, será salvo. E aquele que não crê, será condenado. Bem claro, Jesus falou para os seus amigos, fazer isso, crer. A primeira pergunta aqui no nosso estudo diz o seguinte: quem faz o chamado e dá autoridade aos discípulos? Quem faz esse chamado e dá autoridade aos discípulos? Está lá em Mateus 10, versículo 1. Quem achar primeiro lá pode ler. Mateus 10, versículo 1. Para os que expedir e para curar todo de sorte de doença e enfermidade. Viu só? Esse versículo aqui é bem forte também. Porque aqui Jesus deu autoridade, né? Para expelir demônio, né?
para curar, para libertar. Essa autoridade que Jesus deu para as pessoas. É interessante porque essa autoridade é entregue para os amigos de Jesus. É os amigos de Jesus que têm esse poder de expelir demônio, curar. Isso daí vai além. Isso daí é pela fé. Por isso que fala amigos de fé. Às vezes você pode orar por uma pessoa aí o resto da tua vida inteirinha orando pela pessoa lá, né? Continuar orando, de repente a pessoa pega, vai embora, volta ao pó da terra, você fala, poxa vida, orei tanto por essa pessoa. Mas no dia da volta de Jesus, Jesus vai explicar tudo certinho o que aconteceu. De repente você ter parado de orar, aquela pessoa pode ter perdido a salvação. E nós entendemos que na volta de Jesus, as pessoas que morreram doentes, com enfermidade aí, que fez levar rapidamente ao pó da terra, que não pôde aí ter uma vida prolongada, no dia da volta de Jesus, essas pessoas vão... O que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão ser transformadas. Aí você vai ver o resultado da tua oração. Olha só que bênção. Já pensou Jesus dizendo assim para você que está aqui nessa noite, dizer, amigos de fé, você foi, porque você orou para essa pessoa aqui, ó, ele morreu doente, daquele jeito que você não queria que ele morresse, mas Jesus também não quer que ninguém morra doente, morre, Jesus também não quer, mas através da tua oração, essa pessoa, ela encontrou a salvação e hoje essa pessoa está restaurada para viver eternamente no paraíso. Que bênção! Por isso que fala amigo de fé, não desiste. O pó da terra é passageiro, o cristão sabe disso, não precisa se desesperar, é passageiro. Como a Bíblia descreve o companheirismo entre os amigos de fé. Como que é o companheirismo? Está lá em Provérbios 17, versículo 17. Bom de Bíblia, quer achar primeiro, pode ler. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz os irmãos. Olha só. Viu só? Aqui diz o seguinte: a força da união na Bíblia, diz aqui. Ó, como é bom e agradável viver em união os irmãos. Está lá em Salmo 133, versículo 1. Isso é vivido entre os irmãos. Como é bom viver em união entre os irmãos. Sabe, irmão, essa união dos irmãos vai além do que nós imaginamos. Sabia? Esses dias eu fui no serviço de um rapaz, e ele estava lá com muitas feridas na cabeça. E eu conheço ele, já vinha há muito tempo com aquilo. Eu nem imaginava que ele estava naquela situação. E eu sem nada, sem condições, eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí, cheguei em casa, falei com a minha esposa, eu falei, sabe, eu não vou conseguir ficar em paz se eu não ajudar aquele homem. Não vou conseguir. Aí fui na farmácia lá, comprei os remédios, levei para ele, peguei no pé dele para ele usar os remédios, tudo. No segundo dia, ele já estava bem. E ele já vinha há algum tempo com aquilo. Que eu não quero exagerar para vocês, mas a gente tinha aqui quase 2 anos sofrendo com aquilo. E eu perguntei para ele, você foi no médico alguma vez? E ele falou que não.
usava um monte de coisa caseira, um monte de coisa e não conseguia resolver o problema. Aí fui na farmácia, falei lá com o farmacêutico, ele receitou uns remédios lá, e ele tomou, passou, está praticamente quase curado já. Eu senti uma paz tão grande dentro de mim que não tem como explicar. Não tem como explicar. A pessoa precisa viver, praticar. O estudo aqui fala sobre amigos de fé. Amigo entre irmãos, nota 10, precisa ter. Mas lá fora as pessoas passando necessidade, precisamos fazer alguma coisa. Afinal de contas, nós somos amigos de Jesus. Amigo de Jesus. Eu não estou contando aqui para me gloriar. Estou contando aqui de algo especial que aconteceu comigo. Eu senti uma paz muito grande de poder ajudar aquele rapaz. E venho dizer para vocês, ele tem o poder aquisitivo de comprar e não fazer falta para ele aquele medicamento ali. Só que eu teria que comprar. Ele perguntou para mim, quanto que é que eu vou te pagar? Eu falei, não vai pagar nada. Mesmo eu precisando, né? Eu falei, não quero. Porque a minha alma precisava fazer aquilo. E aquilo eu fiz em nome de Jesus. Aqui diz o seguinte, segundo, que está lá em Mateus 18, 20, diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. E a pergunta é, será que isso na prática está acontecendo, é verdade? Será que na prática isso está acontecendo? No mundo em que nós vivemos, Jesus fala, amigos, onde tiver 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Sabe, esse versículo bíblico precisa ser colocado na nossa mente, no nosso coração, de uma forma muito especial, e muitas pessoas precisam entender. Porque nós entendemos que sem Jesus, nós não somos nada. Nós precisamos de Jesus. E aqui Jesus está. A Bíblia está falando, a palavra dele está falando, Jesus está aqui, olhando para cada um de vocês, abraçando cada um de vocês. Jesus está aqui. Se todos soubessem o quanto é bom estar nos pés de Jesus, estariam aqui nessa noite. Faltaria bancos para as pessoas virem sentar. Não é bom ficar nos pés de Jesus, nos pés do Salvador? E Jesus fala, onde estiver 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. O terceiro fala assim, o cordão de 3 dobras não se parte com facilidade. Eclesiastes 4, versículo 12. O quarto diz assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afiado, o seu companheiro. Provérbios 27, versículo 17. O que é afiado? É uma pessoa preparada. Aqui fala do cordão, eu entendi o seguinte, um cordão só é fácil arrebentar, 2 também pode ser fácil, mas se tiver 2, 3, 4, já é difícil. E esse afiado aqui, afiado na palavra do Senhor. O 4 diz assim, assim como o ferro, não, o 5, aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. João 4, versículo 21. Quem ama a Deus, precisa amar também o seu irmão. Veja só o que esse amigo pede para nós. Precisamos amar nossos irmãos. A terceira diz assim, conheça alguns exemplos bíblicos de discípulos que foram enviados de 2 em 2. Aqui fala lá Josué, para nós completar no caso aqui, né? Josué 24, versículo 5. Quem que achar primeiro lá pode ler. Josué 24, versículo 5. Aí se fica em pé, faz favor, para ler.
Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito como se fiz no meio deles. E depois vos tirei de lá. Aqui é para completar, no caso, então, Arão, né? Segundo Reis 2, versículo 4. Elias e quem foi enviado? Daí fica em pé quem for ler. Quem achou segundo Reis 2, versículo 4. Segundo Reis 2, versículo 4. Amém. Então foi enviado quem? Elias e Eliseu. Tem mais um exemplo aqui, ó. Atos 3, versículo 1. Pedro e quem que foi enviado? Atos 3, versículo 1. Então, Pedro e João foram enviados. 1 Coríntios 16, versículo 19. Aquela. Vamos lá, 1 Coríntios 16, versículo 19. Atos 3, versículo. 1 Coríntios, né? 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos saudam no Senhor, muitos vos saudam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Amém. Isso aí. Então foi enviado Aquila e Priscila. Aqui fala o seguinte: algumas atividades dos discípulos, amigos de fé. Aqui vai falar sobre algumas atividades, né? Aqui fala assim: se reunir para conversar sobre o assunto espirituais e orar. Aqui fala que os amigos de fé precisam fazer isso: se reunir e orar. Aqui fala também os discípulos, os amigos de Jesus. Aqui fala também dar estudo bíblico, fazer visita, ajudar alguém necessitado, entregar folheto. Foi o que fizeram ontem. Foi mais que um folheto, né? Foi uma mensagem muito especial, que é aquele livro. E aqui também pede assim, ó, fazer um teste dos dons e realizar atividades missionárias conforme a identificação dos mesmos. Veja só, precisa fazer um teste, né? E fala também de iniciar um pequeno grupo, os amigos de Jesus. A quarta pergunta diz assim: o que é necessário para os amigos de fé? Aqui fala dupla missionária, permanecerem unidos. O que precisa? Amós 3, versículo 3. Aquele que achar lá, faz favor. Amós 3, versículo 3. O que é necessário para os amigos de fé da dupla missionária? Já acharam? É Amós 3, versículo 3. Amós 3, versículo 3. Se não houver entre eles acordo, Veja só. Ó, eles precisam o quê? Andar junto.
Amigos de fé, eles precisam andar juntos. Aqui fala assim, ó, modelos possíveis de amigos de fé. Aqui fala assim, amigos, pode ser irmão, esposa e esposa, pais e filhos. Amigos de fé, duplo missionário. Aqui também tem um exemplo aqui, professor e aluno, né? Tem a geração 48, amigos de lenço. Aqui fala sobre os desbravadores e aventureiros. Aí fala aqui também que membros frequente e participativo e membros não frequente e pouco participativo. Aqui está falando, né? Precisa ser um membro, né, frequente. Porque poucos que ficam participando, esses precisam ser convidados. Então, quem participa bastante da igreja, precisa convidar aqueles que quase não praticam. Diz aqui, participativo na dupla missionária, então ele vai lá e convida aquela pessoa. Isso vai ajudar aquela pessoa fazer esse trabalho de amigos de fé. Aqui fala assim, como Jesus organizou e enviou os 12 apóstolos. Está lá em Marcos 6, versículo 7. Como que ele fez? Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre o espírito imundo. Viu só? Jesus aqui ele fala bem forte, né? Ele envia a pessoa com todo o poder, com toda a autoridade. Sabe, irmão, às vezes nós pensamos que nós somos fraquinhos, sabia? Às vezes nós pensamos que somos fracos. Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu aqui já tem alguns anos, já. Logo que eu comecei a frequentar aqui a igreja. Veio uma pessoa lá da fazenda, chegou aqui e falou para mim, Sandro, preciso de alguém que vai lá na fazenda lá, orar, porque tem lá uma mulher possuída. Eu me tremi tudo, falei, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Aí eu convidei os anciãos daqui da igreja, não sei se os anciãos vão lembrar. Aí o Cido foi um que falou assim, vamos agora já orar. Nós temos que orar. Nem sei se o Cido, se falar para ele hoje, se ele vai lembrar. Aí oremos ali fora, entramos no culto, esperamos terminar o culto para a gente poder ir lá, né? Falamos, não vamos lá agora, vamos terminar o culto, a gente vai lá. Só que oremos na hora, né? Aí, quando eu estava terminando o culto, ligaram para mim dizendo que eu não precisava mais ir lá, porque o espírito imundo já tinha saído. Que bênção, irmão! Que bênção! Sabe, minha mente ficou assim bem abalado o tempo todo no culto. Eu disse, não, eu vou orar aqui, não sei nem o que fazer, nós vamos lá. Acabou o culto, recebi a ligação. Sandro, não precisa vir. Bênção! E a gente pensa que às vezes a gente não tem, né? Não vou dizer assim, né? A igreja orou, os anciãos orou, Jesus ouviu a oração e resolveu. Nós pensamos que nós somos fraquinhos. É certo, nós somos fraquinhos. Mas se nós olhar para Jesus, segurar na mão dele e falar com ele através da oração, amigo, somos mais fortes que nós imaginamos. Se nós pegar na mão de Jesus e orar com fé, como amigo de fé. A sexta pergunta diz assim, posteriormente, como os 70 missionários foram enviados? Lucas 10, versículo 1. Aqui fala que para assinar a alternativa correta, né? Lucas 10, versículo 1. Quem achar lá, por gentileza. Viu só?
Jesus mandou de 2 em 2 na cidade. Aqui tem um apelo, né? A igreja de hoje, né? Que a Eloite fala, né? Aqui fala o seguinte: o apelo aos nossos irmãos para que saiam como missionários de 2 em 2 aos lugares do interior. Ide em humildade. Cristo nos deu o exemplo e o Senhor certamente abençoará os esforços daquele que saírem no temor de Deus, proclamando a mensagem que o Salvador deu aos primeiros discípulos. O reino de Deus está próximo. Amém? Esse estudo de amigo de fé me chama muita atenção no que eu preciso fazer. Só que assim, irmão, não adianta só chamar a minha atenção. Não adianta. Precisa ser praticado. Jesus só reconhece aqui o que eu entendo no meu particular, amigo, é se realmente eu estiver fazendo o que Ele manda. E nós temos a oportunidade dessa noite de pensar. E não temos a oportunidade de pensar, mas não podemos demorar muito. Tem que ser muito rápido, porque não tem mais tempo. O tempo é agora de pregar o Evangelho, de sair 2 em 2, arrumar alguém, fazer visita. E Deus, Ele deixou um dia especial para a sua obra. A igreja sabe qual é o dia especial que Deus deixou na sua obra para que o amor dele seja manifestado? É o sábado. Por isso que ele fala, né? O sábado foi abençoado, foi santificado. Ele tem bênção sabático para derramar a todas as pessoas que saem ao seu favor. E ele chama: esses são os meus amigos de fé. Pode se assentar, senta e pensa em 3 amigos. Aí eu convido você a ficar em pé para nós orar. Então convido você a ficar em pé para nós orar. Essas pessoas que nesse momento você pensou, já intercedeu, convidar essas pessoas para estar aqui na Semana Santa, para conhecer esse amigo e tomar a decisão de estar do lado dele. Esse é o nosso alvo, nosso objetivo, nosso desejo, que nossos amigos também aceitem Jesus enquanto é tempo. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de falar contigo através da oração e colocar, Pai, as pessoas, os nossos amigos, no teu santo altar. E nesse momento nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor trabalhe no coração dessas pessoas que nesse momento está sendo intercedido, que o Senhor, Pai, que o Espírito Santo trabalhe desde já, Pai. Por favor, Pai. São pessoas que nós queremos que esteja no Teu reino. São pessoas que são nossos amigos, que são vizinhos, que é o nosso parente. O Senhor sabe que nós não queremos ir sozinhos para o céu, Pai. Nós queremos ir com nossos amigos.
os nossos familiares. E nós, nesse momento, Pai, somos muito gratos ao Senhor pelo sangue de Cristo Jesus, que nos dá essa liberdade, Pai, de interceder por essas pessoas, Pai. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas, Senhor. E clamamos ao Senhor nesse momento que o Senhor aceite essas pessoas, Pai, de uma maneira especial, que elas venham te adorar. Por favor, Pai, abençoe a cada um que está aqui nesta noite. Derrama a tua bênção, o teu poder, a tua paz, a alegria. Por favor, Pai. Nós entendemos, ó Pai, que o melhor lugar do mundo, Pai, está diante dos teus pés, na tua presença. Por favor, Pai. Também te pedimos mais uma bênção especial, Pai. Cele a cada um que está aqui nesta noite no teu reino, por favor. Te pedimos essa bênção em nome, por amor de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Que Deus continue abençoando a cada um.